Capítulo 16. O primeiro teste. Dezenas de portões menores foram sobrepostos no grande portão à frente. Apesar de ser de forma única, o portão foi completamente projetado. À primeira vista, pode-se não entender, mas quando se olha para o mecanismo do portão, pode-se ver o design tecido. Droga! Um garoto grande que estava empurrando contra o portão, amaldiçoado. O portão na frente do garoto tinha cerca de 2 metros de largura, e era o menor dos portões enormes, mas apesar de sua grande figura, ele foi incapaz de abrir o portão. Ei, agora que acabou, desista. Há pessoas atrás de você. Atrás do garoto havia vários outros esperando para tentar. Estavam todos esperando para fazer o teste de entrada da Academia de Artes Marciais Celestiais. Moilva, que foi e ficou no apoio de pé da carruagem para ter uma visão melhor, clicou em sua língua. 1. Este é o primeiro portão do teste de entrada? Rian, que estava perto dela, respondeu. Sim, com tantas pessoas reunidas, realizar o teste de forma ordenada não seria possível. E os portões só precisam ser abertos? Isso mesmo. O único problema é que não é fácil abri-los. Eles são pesados, pode-se dizer apenas olhando para eles que seu peso era incomum. Além disso, os portões estavam tão ligados que não parecia que eles abririam com apenas força. Foi dito que eles foram especialmente feitos para que não abrissem a menos que uma certa quantidade de energia interna fosse aplicada. Mesmo a porta menor pesa 400 libras e está totalmente equipada, para que nenhum guerreiro de terceira categoria possa abri-la. Jin-Yuki desaprovava as palavras de Rian. Você quer dizer que nenhum guerreiro de terceira categoria pode entrar? Os chamados guerreiros de terceira categoria também eram pessoas que dominavam artes marciais. Eles eram muito mais fortes do que as pessoas comuns, mas claramente a Academia de Artes Marciais Celestiais tinha altos padrões. Então é aqui que eles se livram de guerreiros que têm treinamento mínimo. Assim, pessoas com habilidades básicas não serão acolhidas. Depois de pensar, ele olhou para Mumu. Ouvindo tudo o que foi dito, parecia que guerreiros de primeira linha poderiam entrar e testar sua força. Parecia que o portão se abriria em resposta à energia interna de um guerreiro de primeira linha. Ele sabia que Mumu tinha muita força, mas o portão se abriria com apenas força. Curioso, ele perguntou a Rian. Será que esse portão se abrirá com apenas pura força e não energia interna? Para essa pergunta, Rian sorriu timidamente e respondeu. Força! Qualquer um que pudesse fazer isso já teria passado pelo portão. Certo. Se as palavras de Rian fossem verdadeiras, então Mumu não seria capaz de entrar. Jin-Yuki, que se sentia melhor, lambeu os lábios e olhou para Mumu, que estava olhando para o portão. Espero que acabemos em caminhos diferentes. Mumu era forte, mas não tinha certeza se Mumu poderia passar no teste. Foi quando Rian veio para o seu lado e sussurrou algo em seu ouvido. Esta é uma informação importante. Ouvi dizer que o portão foi projetado pelo chefe do clã Jegal, e foi feito para que ninguém pudesse passar sem aplicar a quantidade definida de energia. Era comum o clã do Distrito Inferior ter tal informação. Não era informação que a maioria dos clãs Murin tinha. Com isso, Rian desenhou um círculo com o dedo indicador e disse: agora essa informação vale realmente 100 prata. Este é o meu presente para construir uma amizade com o Sr. Jin-Yuki. Se você tiver outras perguntas, por favor, sinta-se livre para perguntar. No entanto, nada estará livre a partir de agora. Você precisa pagar um preço razoável. Preço. Jin-Yuki olhou para Rian e ficou em silêncio. A informação que ele forneceu era para sua amizade. Mas isso foi ridículo. 100 pratas, caro. Por causa do trabalho duro de seu irmão, a situação de sua família tinha melhorado, mas ele não podia usar o dinheiro descuidadamente. Moilva pulou da carruagem e perguntou: o que você quer dizer com 100 de prata? Rian sussurrou a mesma coisa em seu ouvido, e ela disse algo como: não é tão caro. Vou precisar de mais informações no futuro. Jin-Yuki clicou na língua. Aparentemente para ela, uma nobre, 100 pratas não era um grande negócio. Oh meu Deus, obrigado. Por favor, pergunte quando. Depois de dizer isso, Rian sorriu e abaixou a cabeça. Como se a mulher fosse seu principal cliente, seus olhos brilhavam. Cerca de 2 horas se passaram desde que Mumu e os outros chegaram perto dos portões. Durante essas 2 horas, cerca de 10.000 pessoas desafiaram o portão. Embora não houvesse necessidade de um instrutor, 3 pessoas estavam de pé na parede superior e observaram tudo o que estava acontecendo. Um deles era Akjo, que era um homem de meia idade com uma longa barba.
Em Murim, ele foi chamado de Punho Simples Forte e estava servindo como professor por 2 anos. E este ano ele foi nomeado como supervisor para novos recrutas. Depois de beber algo, Akju olhou para algum lugar e disse: Nankyun, você está tirando isso? Sim, estou aceitando muito bem. Havia um jovem de 19 anos com sobrancelhas grossas anotando coisas. Ele era Yon Nankyun, um segundo ano na academia. Ele foi chamado por Akju para ajudá-lo. Um está se divertindo bebendo e o outro está trabalhando. O garoto estava reclamando lá dentro. Ele só ficou em silêncio por causa de suas notas, mas ele ainda estava insatisfeito. Gostando ou não, Akju estava bebendo álcool e assistindo os tomadores de teste. Não há muitos bons este ano. De 10.000, apenas 30 abriu o primeiro portão. Para abrir o portão, era preciso ser um guerreiro de primeira. Sabia-se que era preciso ter talento para chegar a esse nível aos 17 ou 18 anos. Mas na academia, eles queriam que crianças ainda mais talentosas entrassem. Yon Nankyun, que continuou escrevendo, disse: ainda assim, 3 pessoas conseguiram abrir 3 portões, certo? Como ele disse, 3 pessoas conseguiram abrir completamente 3 dos portões. Excelentes talentos de clãs como o clã Nangun e o clã Mudan apareceram. Abrir 3 portões significava que eles tinham atingido o nível mestre. Essas pessoas tinham que fazer isso, já que são dos 5 grandes clãs. Disse Akju com uma voz fria. Como ele disse, os 5 grandes clãs tinham uma reputação a defender, e mesmo eles devem ter enviado os mais fortes em seus clãs para a academia. Por causa disso, não foi estranho que eles enviaram pessoas do nível mestre para a academia. A maioria dos participantes veio à academia para aumentar a reputação de seus clãs. Mas o que Akju queria era um original, não um membro de algum clã de prestígio. Alguém como Yu Jin-sung seria bom. Yu Jin-sung não é um caso especial, não é fácil encontrar alguém como ele. Você está certo. Com essas palavras, Akju tomou um gole. Mesmo agora, ele gosta de Yu Jin-sung. Entre as pessoas que ele ensinou, havia poucos que trabalhavam duro apesar de seu talento. Esse tipo de pessoa era realmente difícil de encontrar. A propósito, professor, acho que ouvi dizer que o irmão de Yu Jin-sung está fazendo o teste desta vez. Certo, deve ser ele. Akju apontou para alguém à distância. Ele reconheceu Yu Jin-yuk em um olhar como ele se aproximou do portão. Ele podia reconhecê-lo imediatamente porque os rostos eram semelhantes. Ele tem o mesmo talento que Yu Jin-sung? Vamos descobrir uma vez que o vigiamos. Saberemos se ele é uma cobra ou um gato. Akju não tinha grandes expectativas para o irmão mais novo, pois ele sabia que pessoas como Yu Jin-sung eram raras. Mais do que isso, estou ansioso para ver os descendentes dessas pessoas este ano. De quem você está falando? Você não sabe? A filha da espada do sul do imperador e o terceiro discípulo do mestre da lâmina do rio oriental. Estou mais interessado em usuários de punho. Claro, mas estou mais interessado em olhar para flores. Yon Nankyun respondeu. Ele estava mais curioso sobre o aparecimento da espada do sul do herdeiro do imperador. 2. Por outro lado, Akju não estava nem um pouco interessado na aparência da jovem. Em vez disso, ele estava mais interessado naqueles que sucederiam aos 4 grandes guerreiros. O neto do punho do céu do norte e o terceiro discípulo do ar venenoso do ocidente foram admitidos no ano passado, então este ano, os descendentes dos 4 estarão aqui. Isso vai ser divertido. No ano passado, a competição foi brutal, então ele não pôde imaginar como seria este ano. E como os descendentes dos 4 grandes guerreiros eram monstros, ele se perguntou o que a filha e o discípulo lhe mostrariam hoje. No entanto, seria difícil saber quem eles eram a menos que eles se revelassem, mas então aconteceu. Naquele momento, um grito foi ouvido perto do portão. Hong Yi-hyun, 17 anos. Pelo bem da minha família e do meu pai, a espada do sul do imperador, Hong Va-hyun, que me ensinou, eu farei o teste. Yon Nankyun ficou assustado com essas palavras e olhou para baixo da parede. A entrada estava completamente engolfada pelo barulho das pessoas falando. Seu sucessor. Droga! Deixe-me ver seu rosto. As pessoas se empurravam para dar uma olhada na pessoa. Ao contrário de antes, um guerreiro extremamente famoso tinha aparecido. Mas logo, suspiros escaparam da boca do povo. O rosto dele não era visível. Ela tinha um chapéu de bambu cobrindo o rosto, então poucos podiam vê-la. Yon Nankyun suspirou de decepção. E Akju gritou com ele. Pare de olhar para ela e tire as notas já. Sim, entendido.
Yonankyun resmungou e sentou-se enquanto Akju olhou para ela com o rosto interessado. Ele não podia ver o rosto de Hong Hee-hyun, mas a grande espada em sua cintura chamou sua atenção. Tinha que ser a famosa espada de fogo gigante que tinha padrões misteriosos nela. Será que ele o passou para a única pessoa que pode herdá-lo? Ele ouviu que a espada do sul do imperador não tinha outros filhos. Mas isso foi certamente interessante. Para uma mulher esbelta ter uma espada tão grande na cintura. Quão forte ela é? Ela era descendente de um dos grandes guerreiros. Todos tinham grandes expectativas por ela. Ele pensou que ela pelo menos abriria 3 portões. Naquela hora, Hong Hee-hyun estava em frente aos portões. E ela estendeu as palmas das mãos para os portões. Todos seguraram a respiração enquanto olhavam para ele. Logo os portões se moveram. Ela é capaz de mover cerca de 3 portões. Então ela é tão forte quanto. Não tão forte quanto eu pensava. Eles pensaram isso no início, mas a coisa que se seguiu chocou a todos. Ninguém abriu mais de 3 portões até agora. Mas de repente, 5 começaram a se mover. Ah! Uma exclamação escapou da boca de Akju. Apenas aqueles do nível mestre foram capazes de abrir 3 portões, e se ela pudesse abrir 5, então a mulher tinha que ser uma grão-mestre. Ela já atingiu esse nível? Se fosse esse o caso, poderia-se dizer que ela estava no nível dos instrutores da academia. Todos ficaram chocados, mas os portões em movimento pararam. Ela tirou as palmas das mãos, e então sua respiração ficou esfarrapada. Aí, infelizmente foi isso. Não parecia que ela chegou ao início do grão-mestre ainda. Ela parecia ter o mesmo nível de energia interna que um grão-mestre. Bak, talvez essa previsão estivesse certa. A mulher desistiu de abrir 5 portões e gentilmente abriu o que podia. Claro, só isso causou aplausos. Uau, incrível! Na verdade, ela é sua filha. Ela fez bem, ela poderia ter aberto 5 portões. Ela não é descendente de um dos mais fortes por nada. Todo mundo não podia deixar de se maravilhar com isso. Akju admitiu que este ano não parecia haver ninguém que pudesse superar essa garota. Se houvesse alguém, seria o terceiro discípulo do ar venenoso do ocidente. Álcool tem um gosto tão bom agora. Apesar de não ter visto nenhum inesperado agora, ele poderia dizer que este ano seria incrível. Enquanto isso, Hong Hee-hyun abriu o portão. Ela foi capaz de entrar e ela parecia que ela gostava de seus aplausos. Ah! Grite mais. Isso é emocionante. Abaixo do chapéu de bambu, seu rosto tinha ficado vermelho de emoção.